Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Assim como em todos os dias, cá estou para mais um Arena CBN, hein? Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Tá chovendo aí, aqui Hoje não tá não, tia. Hoje não tá chovendo, hoje tá tranquilo aqui, tá sem chuva, mas a gente tá preparado para qualquer tipo de hecatombe que possa acontecer nesta quarta-feira. Mas estou sabendo e tô com cabelo. A maior hecatombe da quarta acontecerá no Morumbis, com a Ponte Preta passando carro pra cima do tricolor do Morumbis. Eu não disse isso e olha, São Paulo... Você não falou passando carro, você falou nós vamos ganhar lá. O São Paulo vai completo. Não muda nada. Eu prefiro até o São Paulo completo do que descompleto. Grande tricolor do Morumbi, hein? Lá foi tricolor, grande tricolor de Indaiatuba, hein? 3-0 no primeiro Primaverinha. tempo. E ó, Primaverinha não, Primavera. Não, mas é porque ele é o caçulinha da região. Foi carinhoso? Eu tô muito... Eu acho que você tá muito... pilhado, tô muito pilhado. Porque cachorro que apanha tem medo de linguiça, diria o outro. Mas boa tarde, foi uma maneira... Carlão, Lupe, Fábio Chaves. Como que eu posso dizer a maneira que eu chamei a Primavera? Foi uma maneira intimista, carinhosinha. Não foi uma coisa pejorativa, não leve por este lado. Você vê gol de Léo Passos, gol de Afonso e gol de Kevin. Olha, lotado o Gigante da Vila, hein? Um gramado lindo, hein? Nossa, pessoal. Muita areia, se contar quantos baldes de areia jogaram no gramado antes do jogo, hein? Gramado totalmente natural. Gramado bem cuidado. Cabelo, quando você jogava, sim, no você era Primavera. Supersticioso ou não? Bastante. Antes de entrar em campo, você beijava o gramado? Não, mas eu entrava com o pé direito e me benzia. Tá, você não era, então você é supersticioso? Tanto no Primavera quanto no 15 lá em Indaiatuba. Eu sou supersticioso. Antes de entrar em campo, você beija o gramado. Beijo o gramado. Tá certo. Independente de onde eu vou jogar. O Carlão. É isso. Olha o tempo lá, hein? Deus do céu. Independente de onde eu vou jogar. Cuidado que... Agora eu parei de jogar, né? Não sei se você sabe, mas eu machuquei. Ô, Carlão, você joga futevôlei. Jogo. Você é atleta de beach e de futevôlei. Beat. Antes de entrar na quadra do futevôlei, qual que é a sua superstição? Eu entro com o pé direito e faço o sinal da cruz agradecendo a Deus por aquele momento. Eu também, sempre agradeço. Eu tenho uma superstição também. Eu sou jogador de society só, né? Você beija o gramado? Fim de semana. Bom jogador. Eu, antes de entrar em quadra, eu tomo um Dorflex. Então compartilhamos também. Mas você beija o gramado? Sempre. E se for sintético também? Também. Tá valendo. Também. Nossa, pra nós rapadão, artificial. Falando nessa questão de superstição, essas coisas assim, hoje é o dia do esportista. Hoje é o dia do esportista? Obrigado. Você é esportista, o Carlão é esportista, obrigado. o Fábio Chaib é esportista, eu sou esportista e Que ponto legal, final. que legal, velho. Infelizmente, Cabelo, eu não posso chamar você de esportista. Não, é verdade. Porque hoje você tá sedentário. Eu nunca, não, eu sou apenas um bom vivan. Tá. Cara, que mensagem linda que chegou aqui, ó. Vamos ver. Pra começar o programa já, hein? Boa. Não sei se eu sonhei ou escutei uma conversa. Hoje não terá sarcófago, é verdade? Cláudio Sampaio. O Cláudio é. Todo mundo tem o hater aqui, né? Mas assim, e ele continua na audiência. Obrigado. Calma. Não, eu tô muito calmo. A gente percebe quando acaba o programa. Calma. Ô, Bolacha, prepara pra mim aquela vinheta do gol lá. Aquela do gol, quando é gol da CBN. Prepara ela pra mim, por favor. Porque o nosso ouvinte, o José Osório Carneiro de Campinas, ele mandou assim, ó. Essa vinheta da CBN que canta gol, gol, gol é uma idiotice. Tá. Nossa. Então, em homenagem ao José Osório, soltar a vinheta. vai, Cabelo. Aê! Vamos soltar a vinheta até às 5 da tarde. E daqui a pouco tem o sarcófago, hein? Aqui é assim, entendeu? Pô, ouvinte, aí não, idiotice é pegar pesado, O cara tá pô. pé da vida. Você pode não gostar da plástica da vinheta e falar, olha, eu não gosto, não acho legal. Agora, idiotice,
Pô, aí não. José Osório. Ofende Ô, José Osório, não. a gente começou uma quarta-feira com tanta atração de esporte, Pô, sabe? tem Real Madrid Tem e Real Manchester Madrid, City, velho. Tem Esporte Clube Primavera contra o CAV, tem Ponte Preta, tem Sertãozinho Guarani, Comercial. tem 15 de Sertãozinho Piracicaba e Comercial. Ferroviária. 15, olha, já foi duelo. Ituano. Dois rubro-negros. E aí o nosso, Guarani, Velo Clube. União o nosso Barbarense amigo- e Matonense. Tá bom, né? Já tá bom. São Carlense e Inter de Bebedouro. Tem Corinthians e Universidade Libertadores Central. da América. E o nosso amigo tá, CRB e Souza. e o nosso amigo tá nervoso com a vinheta do gol. Mais uma vinheta pro gol. Um tá com a outra com o sarcófago. Olha, nós começamos bem, hein? Pelo amor de Deus. Mais uma vez. Pode soltar de novo. Por José Osório. Aí, ó. Tá chutando o rato. Nós estamos igual. Nós estamos hoje. Olha, em Indaiatuba não tem prédio que passa de 5 andares, hein? Tô vendo na imagem aqui da transmissão. É questão de estética e de sim. ambientação É ecológica. muito legal. Você não hein? entende nada disso. Não entendo, certamente não. Olha, tem mais gente na torcida visitante do que na torcida do Primavera, hein? Você tá muito equivocado. Que legal. Agora o cidadão, 3 horas da tarde, conseguir ver o jogo, hein? Vou falar a verdade pra você. Tá faltando trampo lá no Ítalo Mário Limonge, hein? Tem de pessoal de férias, aposentados. Que legal, É. que legal. Aquele- Opa! Partiu Primavera, bateu! Pra fora! Léo Passos, hein? E o Barbarense tá ganhando de 3-0 também, né? Aê, olha, mas ó, eu vou me retificar aqui. Não é mais campo o Ítalo Mário Limonge. Não é mais campo, vou me retificar. Vem. Não, é arena. É arena. Porque tem aquela arquibancada ali, se jogar areia, dá pra soltar os boi pra montar um rodeio, hein? Eu vou falar arena. quem que vai lá pastar também, você não vai gostar. Vamos parar com isso, porque tá ficando pesado. Eu vou falar Vai ter quem- um Vamos evento começar lá. o programa, Vamos gente. começar o programa que Tamo tem muita muito tarde coisa. já. Mostrando que semana que vem lá em Hoje é dia do Indaiatuba. esportista. Dia do esportista. Nós queremos aqui, qual foi o esporte mais inusitado que você já praticou? Mais inusitado? Eu vou falar o meu. Eu não sei, não. Botia. Botia? Bote. Foi o mais inusitado que eu participei. Eu joguei malha, que é com o Malha? a bote é com a Legal. bolinha, a malha é sim. com o disco. O disco. Esse disco uma vez pegou no meu dedinho, quase arrancou a unha. Que ele é em metal. Porque os meninos gritaram, falaram, pula, sai, os meninos, Nossa, Zéinho, né? E aí eu não vi Cara, o disco. malha. Teve Nos jogos boteco, regionais. Na escola, eu jogava chamava Chocobol. É uma rede que era tipo um handball, mas se jogava num elástico de rede, a bola tinha que ir pra quadra adversária pra você ganhar. Era uma loucura. Eu não gostava, não. Qual o esporte mais inusitado que você já praticou Era hoje no chocobol dia mesmo, do esportista? Legal. Hoje essa é legal. Qual foi, Futebol de Carlão, a sabão. sua? Futebol de Futebol sabão. de sabão. E a bocha eu já joguei também. Aqui, ó, é Chocobol. É isso aí. Bote é gostoso jogar Bote é bote. gostoso. Pô, uma latinha na mão, então, meu Nossa. Deus do céu. Aliás, tem um lugar pertinho aqui. Mas tudo bem, vamos, segue o programa. É. Deus. Manda aí pra gente, 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. 991869070. Pode participar também no chat do YouTube. Qual foi o esporte mais legal que você participou? Boa tarde, Charbe. Qual foi o seu? Chaibão. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. O que na escola também eu achava meio diferente, mas era muito legal, era queimada também, sei lá. Certo. Queimada. É legal. Era gostoso. Vai sair a treta, velho. Queimada dava cada briga, dava cada... E quando falava, pegou, não pegou, desviei, nossa. Quando era menino contra menina. Tinha uns Rapaz. apelão, né, que falava que não Era pegou. os caras tacavam uns petardos lá em cima da gente. Era gostoso. Bom, o sarcófago de hoje, jogo do Guarani. Não. Hoje é Guarani. Ainda bem que é ele que Hoje é faz o Guarani. quadro, hein? Hoje é Guarani. Hoje tem Guarani. Hoje é o e Bom Belo Clube. Clube, hein? O Guarani jogou contra um adversário tradicional. Um adversário forte. Paulista ou não? Eu não vou. Qual é a cor predominante Eu vou desse falar a time? cor. É Predominante. vermelho. Ah, já sei qual é. Eu também já sei. América de Rio Preto. São Paulo. Não, América de Rio Preto. Paulo. Vila Nova, pode ser. Pode ser o América. Mas é de São Paulo ou não? Não, é no Brasil. É no Brasil? Pode ser o Mojimirim. União Rondonópolis, que ontem tomou 3 do Vasco. Pode ser o Primavera. O Inter de Santa Maria. Pode ser o Internacional mesmo. Pode ser o Inter de Lages. Pode ser o Inter de América do Lages. Rio Grande do Norte. São várias. América RN, né? Pode ser o Bangu. O América. O Bangu caiu lá no Rio. Bangu cara. caiu no Rio, cara. Nossa. Falar pra você, viu? Castor de Andrade. Castor de Andrade, É. hein? Castor de Andrade lá no Faz céu falta. deve estar. Não tem mais bicho, né? Acabou o bicho, caiu. Quem se deu mal mesmo fui eu que tô ouvindo vocês aí. Foi sim. Bom, você não vai falar o adversário, Não vou falou falar que a cor é vermelha. Vai ter uma música bacana. Essa vai ajudar. Você vai ajudar. Então vamos ver então, vai. Ô,
Cara, essa banda chama Tacumã. Era uma banda maravilhosa, tinha um sucesso só. Essa ele extrapolou, velho. Nossa, agora ele foi só, mas ajudou. Grande Tacumã, maravilhosa a música. Muito boa, muito boa. Eu imaginei vários nomes, menos esse. Tacumã. Maravilhoso. E aí você vai identificando a idade do sujeito, né? Cara, Eu não entendi o que ele falou. mas nem eu. Mas, ó, começando com ritmo de carnaval, essa música é maravilhosa, ó. É. Sou lambado? Lembra um ritmo cigano, né? Tinha aquela novela Rainha. Pô, esse Marco Guariza que desse sapo. Não, o Marco Guariz tá de férias. Deixa o Guarizo quietinho. O Guarizo ó. tá Ele tá de férias já? Tá de férias. Ele falou tchau pra mim, cara. Liga pra ele. Depois dessa, Tá o programa tá carente, no ar, viu? Ô, carência, viu? Arena CBN. Oferecimento. Melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h18 de volta com a Arena CBN. Eliel. Pois não, Eu Lupe. queria só, hoje nós, no CBN Sports, Grande CBN Sports. recebemos a presença de Caio Maciel. Grande Caio que Maciel. voltou, né, tá aqui no grupo, só que agora ele faz uma função diferente. E ele voltou para os estádios também, viu? Isso. Deixou de ficar no sofá, tá indo pro jogo. Exatamente. Mas aqui na empresa ele tá fazendo parte dos eventos, né, da área de marketing aqui. Exatamente. E ele está à frente da Corrida Integração, que esse ano completa então ele vai 40 ganhar. anos. Não, ele não vai ganhar porque ele falou que no máximo Tá são na frente, 5 quilômetros. O Chay falou, você falou que tá na frente. Na frente do projeto. Ah, ele está comandando o projeto, liderando o projeto. Ele é o líder com uma grande equipe Entendi. que está trabalhando para entregar. É que você comunicou de maneira dúbia, só Não é, isso. sabe o que é? É porque aqui a gente tá com muita... são literais demais, entendeu? Você, Tá bom. Fábio Chay. Bom, vamos lá. Vamos lá. E o Caio, ele trouxe uma informação muito bacana. Você Boa. sabe quem é o embaixador da Corrida Integração que esse ano completa 40 anos? Posso chutar? Pode. Joaquim Cruz. Não. Não? Posso estar? Não.
Claudinei. Você tava no programa comigo. Vou fazer parte. Entendi. Vai, você. Claudinei Quirino. Chaibe. Claudinei Quirino. Não. Quem é Vanderlei Cordeiro de Lima? Pô, não deixou eu falar. Vanderlei Cordeiro de Lima, o embaixador da integração. Quem é Vanderlei Cordeiro de Lima? Cabelo, então vai. Não, agora você fala tudo. Ele é um ex-maratonista, foi medalha de bronze. Ganhou 4 ou 5 vezes a integração. 4 ou 5 vezes a integração. Além dele vem o padre também, viu? Além dele Olimpíadas de Atenas. Não, o padre não vou. O padre vem também. Não. E ele tem a maior condecoração de cunho humanitário esportivo, que é concedido pelo Comitê Olímpico Internacional, que é a medalha Pierre de Coubertin. Só 21 pessoas têm essa medalha no mundo. Exatamente. Medalha de bronze, de ouro e de prata, todos os anos, todas as Olimpíadas, na verdade, nós temos milhares de atletas que são premiados. Agora, a Pierre de Coubertin, só 21 pessoas têm e muitas pessoas receberam depois de ter morrido. Sim. O Vanderlei Cordeiro de Lima recebeu em vida essa homenagem, né? Por quê? Para quem não lembra, na Olimpíada de Atenas, 2004, ele liderava a maratona quando foi abordado ali por um cara, né? Um padre que estava com um cartaz protestando, que forma imbecil de protestar, segurou o Vanderlei Cordeiro de Lima. Pra quem não corre e pode olhar, porque a cena dura, sei lá, 15 segundos, 20 segundos, vai falar assim, poxa, mas isso foi suficiente para que ele perdesse a prova. Cara, um maratonista, quando ele engata um ritmo, ele engata qualquer coisa que atrapalha, até ele conseguir chegar nesse ritmo de novo. Além do mental, tem o físico. E ele ainda assim, por isso que ele ganhou a Pierre Coubertin, porque ele foi interrompido na prova, ele foi atrapalhado, mas voltou e chegou na 3ª posição. Sim. Grande nome. Já venceu 3 corridas de integração, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Hein? E ele é o embaixador, então vai ter palestra, vai ter várias ações. Muito legal. Aliás, a integração especial de 40 anos promete, hein? Várias ações aí. Caio Maciel tá... Ó, vai ter caminhada de 5 quilômetros. Quantas você tem? Nenhuma participando, né? Olha, agora salvando no arquivo desde 2000. Desde 2000. O Vanderlei era pequenininho, ele já tava salvando os arquivos aqui, ó. Mas pra falar a verdade pra vocês, vai ter 5 km de caminhada, 5 km de corrida e 10 km. Não, e tem mais. E tem a Kids, isso no sábado. Aí no domingo vai ter 10 quilômetros corrida e 21 quilômetros meia maratona. Meia maratona. André Berenguel e Antônio Lupe vão nos representar na meia maratona. Meia maratona, tô treinando já. Eu vou representar na Kids. Isso. Que é 100 metros, né? Até porque carrega uma criança aqui dentro, né? Bom, vamos seguir. Aliás, e tem uma outra grande atração que o Caio até destacou isso, que é a Corrida Integração. Ela vai ter um apoio de uma das principais marcas do segmento esportivo, que é a Olímpicos. Que legal. Está entrando no mercado de corrida de rua e vai ser a fornecedora, né, de material da integração. Perfeito. Então, para você que corre, fica aí o convite. Fique ligado que muita coisa boa vem por aí. Vai ser legal. Boa. Serão, na verdade, 3 dias de eventos, né? Nós teremos o dia da corrida de 5, caminhada de 5 e a Kids no sábado, no domingo 10K e 21K e na sexta, ali na hora da entrega dos kits, vai ser já um evento, vai ser bem legal, vai ser muito legal mesmo. E para quem nunca participou da integração, o legal da integração, além de toda a atividade física, a endorfina que é liberada no momento em que os atletas estão lá, é o pós. O pós é maravilhoso, cara. Sim. O pós da integração, vou falar a verdade para você, é muito legal. Eu participo de várias corridas de rua. É a melhor que tem. Até à noite lá em Ribeirão. Eu fui correr de madrugada, Tem nada pra fazer, enfim. Quase que você falou uma coisa errada. Vamos seguir. Eu entendo, se fosse o contrário, queria que o Palmeiras perdesse hoje também. Ele tá torcendo pra Ponte, o ouvinte, pra Ponte ganhar do São Paulo e o São Paulo entregar o jogo. O ouvinte falou aqui, o Cabelo, você esqueceu, Cabelo, que tem Bandeirante de Birigui e Rio Branco hoje, na A3. Opa, é verdade. Bandeirante. Você esqueceu. Eu esqueci. O Rio Branco invicto. Eu tô aqui, no Ziriguidu. O Josias Rogério Lopes mandou uma frase legal no nosso YouTube, aqui no chat do YouTube. Boa tarde, Eliel. Gosto do Primavera porque me lembra das flores. Onde as flores estão lindas e de repente murcham e morrem. Mas valeu, Josias. Toda primavera seria flores de plástico. As flores de plástico não morrem. O dia que tiver um evento lá, vai o Eliel sozinho. Eu vou ir, vou sentar do lado do presidente do Primavera. Eu vou armar um esqueminha bom pra você. Pode ir. Fica tranquilo. Vai chamar os caras. O Germano corrigiu aqui o meu... Aquele que eu falei do cachorro, né?
ditado popular, né? Que é cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. Foi isso, ele corrigiu. Boa, Germano. Boa tarde, eu acordei agora, estou trabalhando à noite, adoro o programa de vocês, mas ouvi que não vai ter sarcófago, fiquei feliz. Evandro de Serquilho. Ô, Evandro. Obrigado pela audiência. Amo o programa de vocês, mas não o sarcófago. Bom, enfim. Boa tarde, amigos do Arena. Jogava Pregobol. Essa eu não conheço, Tem um hein? Pinogol, né? Eu mesmo Aqui fazia era o Pinobol. Pinobol? Pinobol. Mauricião foi campeão. O ouvinte aqui tá dizendo handball. Handball. Mas não é estranho, né? O esporte mais inusitado que eu pratiquei foi levantamento de copo. Quem que mandou essa mensagem? O José Osório, que não gosta da vinheta lá. Qual vinheta? Aquela vinheta. Qual vinheta? Eu não lembro. Vou pôr de novo. Nossa, deve estar chutando o rádio, né? Um esporte que eu pratiquei foi balé clássico por 20 anos. Embora não seja considerado esporte, não é. mas é uma arte. Verdade. Capoeira não é esporte. O Edson Antunes mandou pra gente. Capoeira é uma luta, é uma arte marcial. É um esporte. Sim, é um esporte. Boa tarde, pessoal do Arena. Tem break na... Pode falar. É verdade, tem break nas Olimpíadas. Tem break nas Olimpíadas, pô. É verdade. Meu esporte inusitado foi trabalhar. Wagner, então nós estamos no mesmo esporte, hein? Lacrosse é um esporte popular nas universidades dos Estados Unidos. É muito parecido com o beisebol, né? Se não me engano. Se não me engano, se é esse. O ouvinte mandando aqui, a Fátima e Edmundo, da Vila Industrial. Lá no Bar da Figueira. É Bar da Figueira, né? Na Vila Industrial. Sim. Conversou uma palhaçada. Outro ouvinte aqui mandando, já era pro meu Verdão, Ponte Preta ganha hoje do São Paulo. Ponte Preta ganha hoje do São Paulo. Vou começar com ele, que tem uma opinião totalmente embasada na imparcialidade. Carlão de Freitas. Ai, cara, a Ponte não ganha do São Paulo. Não é mal, né, seu Carlão? Não é proibido vencer. Como não que é? Não é. Foi mal, né, seu Carlão? Foi muito. Não é proibido vencer no Morumbi, mas eu acho difícil a Ponte conquistar algo hoje, em virtude da diferença técnica. O São Paulo precisa vencer para terminar na primeira colocação, porque senão ele vai decidir lá em Novo Horizonte. A gente sabe dos problemas que é enfrentar o Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biasi. A Ponte tem apresentado um bom futebol fora de casa, dentro da proposta defensiva, mas hoje no Morumbi acho pouco provável que a Macaca consiga o resultado positivo. Lembrando que o São Paulo, lembrando que o São Paulo, ele é automático, você viu? Não falei nada, já foi automático. Não, lembrando que o São Paulo vai com força máxima, que tudo indica. Ele falou isso 8 vezes no programa. 8 vezes que o São Paulo vai com força máxima. É informação isso. Tudo bem, mas agora você fez o certo. Você falou, lembrando que o São Paulo vai com força máxima. Mas continua a sua opinião. Não, é isso. A Ponte não vai ter vida fácil hoje, não. E creio que se a Ponte conseguir um pontinho lá, tá de bom tamanho. Vai ficar feliz? A torcida deverá ficar. Você deverá, porque é uma obrigação ficar feliz com o ponto. Não, eu acho que a Ponte, historicamente, ela já fez, acho que são 7 vitórias lá nesse confronto, no Morumbi. Sim. A Ponte, eu lembro de 2003, no ano que foi uma vitória improvável. Depois Gilson Kleina ganhou lá. Agora vai ficar puxando a história. Emocionou. 2013, né? 2013 foi, então, assim, mas é difícil, muito difícil. Tá bom. Chaibil, Ponte ganha do São Paulo pra complicar a sua vida lá no interior do Allianz, hein? É difícil, né? A gente sabe que o São Paulo anunciou que irá com o time titular, mas não sei ao certo se isso vai acontecer ou não. O São Paulo tem 5 pendurados, né? Na última rodada, já não jogou a última rodada com todos os titulares. Caso não ponha os titulares hoje, tem que dar ritmo de jogo a eles. Então, na última rodada, enfrentaria o São Bernardo com o time titular e é um risco, né? Alguém tomar o 3º cartão amarelo e ficar fora da fase final. Creio, então, que realmente os titulares estarão nesse jogo contra a Ponte Preta. E a gente sabe que é muito difícil lá em São Paulo, né? A Ponte tem boa história, é time grande também, time tradicional do futebol paulista, mas essa obrigação da Ponte Preta em vencer, creio que pode acabar prejudicando ela mesma. São Paulo vai ser um pouco pressionado para perder pelo torcedor, mas dentro de campo acho que isso não acontece não. Viu? Os pendurados do São Paulo, Rafael, goleiro. Caleri tá pendurado? Tá. Sabe por que eu suspeitei? Ó, Rafael, Enzo Dias, Sabino, Alan Franco e Caleri. O Caleri, porque, não sei se vocês lembram do clássico contra o Palmeiras, no finzinho o juiz marca uma falta, ele dá um bicudo na bola na frente do juiz. O juiz não deu. Ele quis tomar o amarelo segundo lá. amarelo contra o Palmeiras pra tomar agora antes da reta de classificação. Então, aí. Esses 5 vão entrar em campo. Vão entrar em campo. Agora, Oscar, o Lucas, sei não, hein? Porque o São Paulo ele tem a necessidade da vitória também, porque ele corre o risco na outra fase, em ficando em segundo lugar, ele vai jogar com o Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biasi. E eu acho que o time ignorou a cartinha da torcida, hein? Do quê? Pedindo pra entregar.
Mas não é tão... Mas aí a gente vai ter que fazer a discussão do lado emocional e do lado racional. Exatamente. Qual é o lado emocional? O torcedor do São Paulo, se a Ponte ganhar, ele vai ficar triste. A Tainá, por exemplo, vai soltar aquele stories com o cara ouvindo uma caixa de som toda vez? Não vai se incomodar. Não vai se incomodar. Agora, se o São Paulo ganhar, ele vai ficar triste. Se o São Paulo ganhar, vida que segue. Mas ele vai ficar triste. Porque o Paulo, não vai ser o São Paulo que vai definir a situação do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras amanhã, com todo respeito ao Botafogo, o Botafogo é favorito contra o Palmeiras amanhã no Allianz? Não. Então, gente, assim, eu acho que não tem essa questão de o torcedor vai querer que o time perca pra complicar o outro. Esquece, isso não existe não. Dentro ali do ambiente, a gente ouviu o Rafael hoje, ele tem o objetivo de ficar na liderança do grupo. Tem que vencer. O São Paulo não vai entrar com, que a gente diz, pé mole, não. Fala, Chay. São Paulo com uma vitória hoje garante exatamente esse primeiro lugar do grupo e não tem a necessidade de um jogo complicado com o São Bernardo, que vai ter objetivos também na última rodada da primeira fase. Lembrando que o Novo Horizontino já jogou o jogo dessa rodada, né? Foi contra o Corinthians, jogo adiantado por causa da Libertadores, então o Novo Horizontino tem apenas mais um jogo. Então, com uma vitória, o São Paulo abriria 4 pontos no Novo Horizontino, já garantiria o jogo na quarta de final no Morumbi, né? O ouvinte tá dizendo aqui, ó, lembrando que o São Paulo tem 4 jogos sem ganhar, se ele perder nem vai dar pra saber se entregou ou não, isso é verdade. Que tem essa coisa, se a Ponte ganhar lá, porque entregou, né? O mérito da vitória da Ponte não vai existir. Mas a Ponte, ela tem uma das melhores campanhas fora de casa, né? Tem isso também, ela ainda não perdeu. Ela não perdeu, ela tem 4 vitórias e um empate. E a Ponte tem 2 dúvidas, hein? O Maguinho, o Pacheco e o Lucas Cândido, o Rodrigo Souza, talvez o Serginho volta. Mas essa daí, a hora que jogar o colete pra cima, qualquer um pegar, tanto faz, viu? É 6 por meia dúzia. Acho que joga até o Pacheco por ser mais... Essas são as... Certo. Esse jogo é às 7h30, hein? Às 7h30. Com mudou, transmissão... Hein? Mudou. Simultânea. Esse jogo era 9h30. 9h35. 9h35. Mudou pra 7h30. Que aberração da Federação Paulista. Por quê, cara? 2 dias antes de mudar o horário do jogo, o cara que se programou pra ir no jogo, o torcedor. Cadê o estatuto do torcedor? Vamos cumprir a regra. Vamos chamar o Celso Russomano aqui, né? 2 dias antes, o cara que sai do interior vai pro jogo, já tinha programado 9h35. Olha lá quem passa aqui, ó. Caião. Mas é... Aberração, viu? Tem razão, Fábio Chay. Pior que ele tem razão mesmo. É errado. E bem pensando no torcedor do interior. Porque 9h35 o cara consegue sair do interior, chegar em São Paulo, tranquilo. 7h30 é muito difícil. Ele teria que sair do interior. Por exemplo, vamos pensar numa cidade como Campinas. Ele teria que sair de Campinas para chegar no Morumbi pro jogo 7h30, 4 horas da tarde. No máximo. Ele já teria que ter saído. Estourando. A gente saiu outro dia para fazer o jogo do Guarani, 11 da manhã, fomos chegar 5 horas da tarde, imagina o torcedor. Aí também o tanto de parada que teve, hein? Parecia entregador de encomenda. Saímos pro repórter ou ainda não? Então vamos pro repórter CBN. Bom. Na volta a gente vai falar um pouquinho também do Bugre contra o Velo Clube, porque aí é vencer ou vencer e depois, além de tudo isso, convencer. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que há um truque em acusar líderes de tramas golpistas. Ele disse ainda que regimes autoritários precisam fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. A manifestação foi publicada nas redes sociais um dia após ele ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. O órgão apontou Bolsonaro como líder de um grupo criminoso golpista que tinha projeto autoritário de poder. O inquérito da Polícia Federal que embasou a denúncia indica a presença de diversos militares e aliados políticos do ex-presidente nesse esquema. As penas máximas previstas para os crimes apontados na acusação podem chegar a quase 40 anos. O grupo de comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble apresentaram à Justiça Americana uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A acusação alega que o magistrado censurou grupos de direita em redes sociais. O processo também pede que ordens feitas pelo juiz brasileiro para que aplicativos e contas do Rumble sejam derrubadas não tenham efeito legal nos Estados Unidos.
2 jogadores recém-contratados pelo Sport do Recife sofreram um acidente de carro enquanto iam para o centro de treinamento da equipe. O veículo que levava o zagueiro Lucas Cunha e o volante Christian Rivera era conduzido por um motorista do clube. Apesar do susto, a batida não teve gravidade. Em nota, o Sport informou que os atletas e o motorista vão passar por uma bateria de exames. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. 4h35, informações do trânsito na CBN, agora com o Flávio Botelho. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Eliel. A Avenida Rosembo Maia tem trânsito bastante carregado desde a Paula Bueno até a Avenida Brasil e mais à frente o trânsito segue carregado também na chegada a Glicério. Lembrando, tem obras ali no cruzamento com a Jorge Kruger, o que prejudica bastante o trânsito. Para quem segue no sentido norte e sul, o trânsito flui bem. Na Glicério, o trânsito é bastante intenso também, desde a Rosembo Maia até a chegada a Benjamin Constant, por conta do excesso de veículos, e também na chegada a Moraes Salles. Na Senador Saraiva, carregado da Jorge Miranda até a Campos Salles e acesso para o viaduto Cury. A Moraes Salles tem trânsito intenso, mas fluindo bem. Para quem vem da região do Nova Campinas, carregado no acesso a Norte e Sul e também toda a extensão do viaduto Laurão. E falando das estradas, Eliel, a rodovia Dom Pedro I já apresenta trânsito bastante carregado, desde o trevo do Santa Mônica até a chegada à rodovia Anhanguera. No sentido Jacareí, fluindo bem. No anel viário Magalhães Teixeira e na Professor Zeferino Vaz, por enquanto o trânsito segue sem dificuldade nos dois sentidos. Eliel. Perfeito, Flávio. Obrigado pelas suas informações. Já no ponto final tem mais notícias de trânsito e estradas aqui na CBN. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 4h37 de volta com o nosso Arena, mandar um alô pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, mandando recado, como tem gente ouvindo a gente. O Alex tá mandando aqui, ó, Alex, eu gosto do sarcófago, é uma enciclopédia enorme, acho que deveria se estender para os times da região, da ativa e inativa, como o meu Mojimirim, por exemplo. O Alex mandou aqui. Alex, nós já comentamos isso em algum momento, vamos estudar. O Jaime Galvão disse o seguinte, meu esporte preferido é o truco. O truco é legal, hein, velho? Eu não sei jogar, sabia? Nossa, eu também não. É muito bom, eu adoro. Também. Carlão, ótimo, toda vez que você palpita contra, a Ponte vence. É porque eu vou te explicar. É zica reversa o nome disso, sim, entendeu? Você faz uma zica reversa. É a mesma coisa do Chape falar que o Botafogo vai ganhar do Palmeiras amanhã. Entendi. É a zica reversa, entendeu? Mas eu convidaria o Ponte Pretano a sentar comigo e me convencer como que a Ponte vai vencer o São Paulo. Só um minutinho, Cabelo. Pois não, Fábio Scheibe? Eu queria saber se tem interesse de amanhã estar no Allianz Parque conferindo o seu Botafogo contra o Palmeiras. Eu tenho muito, mas você me deixou na mão no fim de semana. Mas... sim. Perguntei se queria até mais, cara. Somos agora assim, né? É venda aqui na rádio? O começo, lavação de roupa suja. Deixa a dona Leila ficar sabendo. Deu Botafogo lá, pô. Hoje é sério. Se a Ponte vencer, será mérito dela ou demérito do São Paulo? Por causa da campanha de alguns torcedores do Tricolor? Não sei. Importa 3 pontos. Mérito dela. Mérito da Ponte, ué. Lógico. Você acha que o São Paulo vai entregar jogo pra Ponte Preta? Tá louco. O Cosme, de Laranjal Paulista, tá dizendo que joga truco também. Boa. Trucada. Meu esporte preferido é correr da minha sogra. Vixe, rapaz. Nossa, maratonista então, hein? Você tá aprontando pra correr da sogra? Tá andando fora da linha, hein?
O outro mandando aqui, a Fátima tá dizendo do Palmeiras. Fátima. É que o Palmeiras joga amanhã, viu, Fátima? Ô, Fátima, o Palmeiras joga só amanhã. Só amanhã. Hoje o Palmeiras vai secar a Ponte. Se a Ponte Preta perder, eu vou beber. Mandou o ouvinte. Tá. Se a Ponte Preta ganhar, também vou beber. Mas pra sofrer. Palmeirense Verde falando aqui. Um ouvinte nosso. Bom. O Inácio. Então a gente já chega à conclusão que hoje o Inácio vai beber, né? De um jeito ou de outro. Mas tá um calor, hein? Hoje até que não vai, é uma boa ideia, hein? Calor, frio, neve. Só hoje, né? Calor, calor, frio. É capaz de estar no meio do tufão, ele tá tomando uma. Não, mas tá calor demais. Ô, Chaib, aqui não tá é uma muito má abafado. ideia. Não é uma má ideia. né? Alguma coisa diz que podemos. lá. Devemos? Não sei, mas podemos. Cabelo, chegou mensagem pra você. Vamos lá. Cabelo, tô contigo. Nada de deixarem criticar o nosso Primavera. Até porque ele é igual fazendeiro azarado. Tira 20 litros de leite e depois tropica no bolo. Mas vamos aguardar, ouvinte. Vamos aguardar. Os ouvintes hoje estão pegando no seu pé. Não é. Fazendeiro. Deixa eu ser feliz, mano. Desatento, Tá certo. Você gosta de pesca que paga essas coisas, Cabelo? Não costumo. Porque se você fosse, você ia morder mais que o peixe. Meu Deus do céu. O bicho fica bravo, hein? Nossa. Carlão de Freitas, por que o Guarani não vence o Velo Clube? Você disse hoje na nossa reunião de pauta. Não disse. Até acho o Guarani favorito, mas para confirmar esse favoritismo vai ter que jogar muita bola, né? O Velo vive um momento melhor, apesar de não ter a mesma pontuação do Guarani, um momento de confiança, o próprio Guilherme Alves fala isso na entrevista coletiva. Mas o Guarani joga em casa, tem obrigação do resultado. 7 horas tem esse que jogo. 7 horas, tem que assumir a responsabilidade do jogo. Também acho, cara. Né? Um jogo diferente do que fora contra o Água Santa, que foi a grande exibição do Guarani no Brinco de Ouro nesse Campeonato Paulista. Mas dá pra acreditar no Guarani sim. Agora, corrigir aquele lado esquerdo de defesa, porque senão pode se complicar. E fazer gol, né, Carlão? O time Sem precisa dúvida. fazer gol, tá sem fazer dúvida. gol. Parece que gastou tudo contra o Água Santa. Rafael Bilu perdeu chance, jogou bem lá no ABC, mas precisa marcar, né? O próprio Denis Júnior. Em relação ao Emerson, existe uma expectativa de retorno, porque a resposta que o Vinícius Cauê deu para a comissão técnica no jogo contra o São Bernardo foi bem ruim. E no meio, Isaac ou Denis Júnior? Nossa. Que o Denis vai à frente. E outra coisa, hein? O Isaac, ele já teve 2 jogos pra apresentar. Agora ele não apresentou. É difícil essa, porque o Denis e o Luiz Miguel no último jogo ficaram no banco. Sim. Porque tem a questão do desgaste também e a questão tática, né? Analisar o adversário. Então tudo vai depender daquilo que a comissão técnica estudou do Velo. O Velo vem sem o principal jogador, que é o Daniel Amorim, atacante. O atacante tem feito gols. Do Paulistão. Exatamente. Teve uma lesão e não deve vir a Campinas. Então é uma notícia boa, porque você não tendo o vice-artilheiro do Paulistão, que é um atacante referência, que tem que ter um cuidado, aí você pode, é claro que o substituto vai querer mostrar serviço também, mas você já joga sem aquela preocupação de ter que anular uma peça importante do adversário, mas no caso do Amorim. Mas o reserva não vai querer mostrar trabalho? Então, mas quem que é o reserva? Você tem aí a escalação? Eu tenho, provável. Quem que é? Por favor. Guarani, não, o Velo. Não, o Velo Clube. Também, vamos lá. O Velo de Pablo, Yuri, Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha e Léo Campos. Certo. Marcelo Augusto, Pedro Favelli e Léo Baiano. Olha só, hein? Silas, Jefferson Nem e Lucas Duni. Jefferson Esse é o problema. Mas reserva. Não, o reserva é o Lucas Duni. Lucas Duni. Eu não conheço o Lucas Duni. Esse Silas é bom jogador, jogou no Atlético de Goiás. E tem feito gols também. Tem feito gols também, verdade. E assim, o horário... Opa, tem gol! Mentira, não tem não, é só pro ouvinte. Quase que o Primavera fez o quarto. Mas aqui, voltando ao debate, jogo 7 da noite, se o tempo tiver legal, a torcida, um horário meio apertado, mas dá pra comparecer, pra Campinas, né? eu acho um horário apertado. Dá pra comparecer, mas... tem que comparecer. Mas é obrigação. Pode deixar, né, pra última, né? Gol do... Não, tá anulado. Impediu, hein? Impedido. Mas eu não vi, não. Se tem gol... Tem uma câmera ali que mostra que não tava, não. Eu vi. Tem, legal. Você não viu nem o gol, como que você viu a câmera? Não, mas é que aqui é... é um olho no peixe e um outro no gato. Percebemos outro dia. sempre de olho no lance. Sempre focado, né? Sempre focado. Às vezes nem lance. tanto no programa, né? Dependendo da movimentação. Não deixando passar nenhum lance. E aquele dia você deu sorte porque o cara lá de cima tava te olhando. Ele existe. Eu acredito. Eu creio. Bom, o jogo do Guarani contra o Velo é hoje, 7 horas da noite. Tem transmissão. Tem transmissão da CBN. O Bugre precisa vencer esse jogo para continuar na briga pela classificação. E quem sabe, se ele vence, o Norusca apronta pra cima do meu Santos, já o Guarani pode ir pra São Paulo com empate, de repente, né? E tem o mais viável
precisando do empate. O mais viável é torcer pro Mirassol contra o Bragantino, eu acho. Ou o São Bernardo tira ponto da Portuguesa também. O torcedor tem que torcer pro Guarani. O Santos acho que vai ficar em primeiro, viu, Eliel? Vai ganhar os 2 jogos que vocês falaram que o Daniel Amorim é vice-artilheiro. Quem que é o artilheiro O Guilherme. Do Santos, né? Isso, Guilherme dos Santos. É o nome dele. Guilherme dos Santos é o nome dele? Ou é Guilherme dos Santos do time do Santos? Quem encara o Noroeste. Não, mas é o Guilherme dos Santos, é o nome dele, Guilherme dos Santos? Não. Ou é Guilherme jogador do Santos? É Guilherme jogador do Santos. O nome dele não é muito xarope. Aliás, hoje tem um jogo importante também, pro time aqui da nossa área de cobertura, a Inter de Limeira contra o Água Santa. Esse é o jogo da região. Agora, é o jogo dos desesperados, e se a Inter perder, ela cai. Que hora que é esse jogo aí, Chay? 6h30 então não é agora, pô, é daqui a pouco. Você falou agora, 6h30? Não. Agora é Manchester City. Eu acho que infelizmente se empatar. Eu sou mais Inter e Água Santa. É porque se empatar, ela vai para a última rodada sem nenhuma vitória, né? Que é o primeiro critério de desempate. Se empatar, caiu. A maionese azedou. Não, se a Inter pega o Santos na última rodada. Lá em Diadema, né? Aliás, ingressos para a torcida do Santos já estão esgotados pro jogo de domingo, lá em Limeira. Mas se a Inter perder hoje, aí o rebaixamento matematicamente está confirmado. Porque ela pode até depois chegar na última rodada, se vencer o Santos a 9, dependendo do Noroeste, né? O Noroeste se ganhar aí já era também. Mas é uma campanha muito ruim da Inter. 6 empates e 4 derrotas. Tá vendo o que um empate faz com você? Não resolve nada. Você consegue 6 pontos, mas se ela tivesse tido 2 vitórias e com 6 pontos... Uma vitória. Não. Se ela tivesse tido 2 vitórias, ela teria os mesmos 6 pontos e estaria muito melhor do que 6 empates. Ela estaria na zona de rebaixamento. Não, mas eu tô dizendo assim... com chances de escapar, ela teria 6 pontos e 8 derrotas. Tudo bem. Mas ela teria 6 pontos, cara. Ela teria mais vitórias que o Noroeste, que é o primeiro time hoje fora dos Z2. Às vezes é melhor você vencer do que você empatar. Empatar patina, né? Empatar patina. Mas enfim, manda um abraço aqui, Cabelo, tá calor aí? Imagina eu aqui na descoberta do Primavera. Meu cara, abraço. Kleber, abraço, tá acabando, hein? Que legal. 41. Ô, Kleber, balança a mão aí que a gente tá vendo o jogo, a gente vai te identificar na arquibancada. Ele tá do outro lado aqui da arquibancada. Ele tá na visão da câmera. Na visão da câmera, aqui perto do pasto aqui do lado, né? Isso. O sol de Indaiatuba é implacável. Porque Indaiatuba tem um sol particular, né? É a morada do sol, né? Indaiatuba tem tudo de melhor, pô, sempre, pro cabelo. Sou palmeirense e, sinceramente, prefiro que o Palmeiras seja eliminado do Paulista para se concentrar para os outros campeonatos. Ano passado ganhou o Paulista e atrapalhou todo o resto do ano. Mandou aqui, ó. Mas foi isso que eu disse. A torcida vai chiar também. Não ganha. Foi isso que eu disse no CBN Esporte. O Palmeiras não admite isso, mas nos arredores, nos bastidores do Palmeiras ali, muita gente comenta isso, que seria interessante o Palmeiras se dedicar a esse um mês aí que teria de pré-temporada, de férias também, porque o calendário depois não vai ter folga, né? Vai ser, porque tem um Mundial de Clubes nos Estados Unidos em junho, até dezembro, até dia 21 de dezembro, é tudo jogo direto. Então, o Palmeiras não admite isso, mas sabe se pode acontecer e não será de tão ruim para dentro dos diretores, a própria comissão técnica acha isso. Os torcedores vão ficar bravos, eu inclusive ficarei muito chateado também. Nossa, tá começando agora. Porque eu gosto de ver os times grandes. Agora me surpreendeu, hein? Rapaz, palmeirense, rapaz. O armário tava ficando pequeno, chutou a porta, hein, velho? Que isso. Hoje é Ponte Corinthians, mandou aqui a Sabrina, beijos pra você, Cabelo. Obrigado, Sabrina. Esteves. Obrigado, Sabrina. Se a Ponte vencer, vocês vão falar que o São Paulo tropeçou. Não vamos não. Fica tranquilo. Bom, intervalo aqui no Arena CBN, já a gente volta pra falar do jogo do Corinthians na Libertadores. Bahia, hein? Que decepção, um a mais a partir dos 5 minutos excelente. De jogo. Amassou da Strong. Resultado excelente. Que decepção. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte.
uma iniciativa EPTV. 9 minutos, pausa no Arena para você ter uma informação importante. Marcos Lima da Clínica Ampimenta tá com a gente, até porque quarta-feira, dia de futebol, dia de estar com a bola cheia, é ou não é, hein, Marcos Lima? Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel, boa tarde, Cabelo, boa tarde, Lupe, tudo bem? Temperatura esquentou, hein, meus amigos? E o pessoal ainda tá com aquele desempenho sexual do ano passado. Ô, Eliel, vamos falar para os ouvintes aí, já anotar esse telefone, 0800 591 2223. Telefone que também é o WhatsApp. Você vai ligar agora, vai começar o tratamento médico. Coisa séria, né, Eliel? Vai ficar com aquele desempenho sexual frouxo. A gente merece tratamento com médicos. Lá na Clínica Ampimenta nós temos médicos com mais de 20 anos de experiência e nós temos resultados comprovados. Então você vai ligar no 0800 591 2223, parar de ir na farmácia comprar o laranjinha, o azulzinho e achar que isso vai resolver o seu problema de saúde sexual. Isso não resolve, Eliel e Lupe. Você sabe que o que resolve é tratamento médico. Lá nós vamos fazer exames, nós vamos fazer um diagnóstico preciso e fazer um tratamento médico seguro e eficaz. Boa. Então você vai tratar lá ejaculação precoce. Sabe quando dá acaba o forró já com 2 sanfonadas, Eliel? Sei então bem. vamos tratar isso, tem tratamento médico. Ereção firme, rígida, duradoura, controle ejaculatório, você encontra na Clínica Ampimenta. Boa. Você liga agora no 0800 591 2223, você vai agendar uma consulta. Nós temos clínica em Campinas, em Piracicaba, em Limeira, ou também em São Paulo, em Pinheiros, ou você pode fazer também por telemedicina para todo o Brasil. Então não perca tempo. Liga agora no 0800 591 2223 e conheça a Clínica Ampimenta, que vai dar um jeito de resolver seu problema. E eu te falo uma coisa, Eliel, nós temos lá um tratamento revolucionário, que eu já falei aqui para os ouvintes da CBN, que é? É você ter aumento peniano e você vai fazer um procedimento lá indolor, sem anestesia, sem nada, resultado comprovado antes e depois, aumenta, sabe quanto, Eliel? 3 centímetros de comprimento e 6 a 10 centímetros de largura. É impressionante. É só você marcar agora uma consulta para tratar impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, aumento peniano, que é a famosa harmonização íntima peniana. Saiba mais ligando agora no 0800 591 2223. Nós temos atendimento aos sábados. Se você quiser, também podemos fazer por telemedicina no conforto da sua casa. Então não tem desculpa. Liga ou manda o WhatsApp no 0800 591 2223 e transforme a sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Vamos tratar, carnaval tá chegando, Eliel. Já é semana que vem. Dá tempo ainda de você procurar ajuda médica, começar com alta performance sexual no carnaval e poder sambar gostoso do jeito que sempre sonhou. Então você vai ligar agora no 0800 591 2223 e vai ter a saúde sexual dos seus sonhos. Muito obrigado, Eliel. Valeu. 0800 591 2223, nós vamos fazer essa condição especial, até às 5 horas da tarde. Para você começar a agendar consulta amanhã já e começar já o seu tratamento médico para chegar até sexta-feira que vem, tá com aquele up, com aquela performance sexual. Perfeito, então, Marcos Lima, obrigado para você pela sua participação. Semana que vem tem mais. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A Federação Internacional de Vôlei oficializou ontem as sedes das finais da Liga das Nações de 2025. No feminino, a reta final vai acontecer na Polônia, dos dias 23 a 27 de julho. Já a masculina está programada para o dia 30 de julho a 3 de agosto na China. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições.
Tem novidade no Iga Atacado. Agora você pode usar o cartão Verocard Alimentação como forma de pagamento. Isso mesmo, mais praticidade e economia na hora de abastecer sua casa. Aproveite nossas ofertas especiais e pague com o Verocard Alimentação do jeito que você merece. Venha conferir e faça suas compras com quem entende de variedade e preço justo. Iga Atacado, há mais de 60 anos oferecendo satisfação e economia. Novo Arizo 6 Pro Híbrido Max Drive. Design que inspira, desempenho que surpreende. Agora equipado com avançado sistema Max Drive, proporcionando mais praticidade e segurança. Novo Arizo 6 Pacaoa Sherry. O padrão que você deseja com o valor que você merece. Apenas R$ 139.990. Preço de lançamento limitado para as primeiras 1.000 unidades. Aproveite. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e saiba mais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. 4h55 de volta com a Arena CBN. E o Timão na Libertadores ganhou hoje, Cabelinho? Timão que, olha, vamos aguardar, né? É pré-Libertadores ainda, né? Não, é sim, mas... É pré-pré, né? Porque depois tem mais uma de... Universidade Central da Venezuela, né? Isso. Aliás, o Primavera fez o quarto. Primavera fez o quarto gol, encaminha a vitória, mas voltando ao Corinthians... Expectativa, né? Eu confesso que eu desconheço essa Universidade Central. É a primeira vez que joga a Libertadores. Então eu estaria acompanhando para ver como, mas o Corinthians tudo para superar e fazer um bom jogo de lá e trazer um bom resultado lá de Caracas. O que você falou, Chaib? Não, sugeri que tivesse até o regulamento da Copa do Brasil, um jogo único lá, já desfaz, já acaba com isso logo, o Corinthians vai ganhar hoje, não tem nem que ter jogo de volta pra cá, pô. Só desgaste os jogadores do Corinthians. Central? Ah, para, que Universidade Central. A Venezuela nunca foi nada no futebol sul-americano. E um time desconhecido agora ainda. Você acha que o Corinthians vai atropelar hoje lá? Tô na ponta da linha aqui com o Hugo Chaves. Maduro, né? Maduro. O Hugo Chaves tá lá em cima, velho. Ele vai falar com a gente por... Lá em cima ou lá embaixo, sei lá, né? Você tem que... vamos deixar. Agora já polêmico ele, hein, velho? Eu acho que o Corinthians ganha hoje. O Corinthians ganha hoje de 2-1. Corinthians não ganha. Corinthians ganha 2-1. Eu acho que ganha, mas não com tanta facilidade. Eu acho que o Corinthians empata o jogo. Eu acho que é um jogo mais chatinho, mas o Corinthians tem tudo pra vencer. Eu acho que o Corinthians ganha. É que esses duelos é engraçado, né? Um jogo de Libertadores, uma diferença técnica, em se tratando de Libertadores é um jogo. A diferença técnica aqui no estado de São Paulo, no Brasil, é um outro tipo de 5? jogo. Nossa, que golaço. Tá impedido. Nossa, mas o cara deu um carrinho, tá deslizando até agora. Tá em Viracopa. Ele parou em salto já. Ele parou em salto. Olha lá, câimbras. Disfarce, né? Mas o Corinthians vence hoje 2-1. O Corinthians conquista a classificação 4-0. porque em casa. Aliás, a Neoquímica Arena aumentou a capacidade agora, tá sabendo, né? Quase 50 mil pessoas. Né? Aumentou a capacidade. Imagina isso aí, quarta-feira da semana que vem, como é que vai estar. Como é que vai estar quarta-feira que vem no jogo da volta? Eu acho que tem que ter o jogo da volta. Eu acho que tem que ter o jogo da volta, assim, sabe por quê? São times que não têm a oportunidade de jogar Libertadores. E outra, o Fábio Chaib, ele tá enxergando de uma coisa... discordando do Chaib. Discordo do Fábio Chaib. Mas é jogo, eu não vejo tanta facilidade. O Fábio Chaib... Fim de jogo no Ítalo Limão de 4-0. Já falei. Mas tem o jogo Só um detalhe em relação a ontem. Tava acompanhando o jogo do Atlético Mineiro com o Tocantinópolis. Interessante. Nossa, o gramado. Não, e a CBF mudou o regulamento, né? Porque o que acontece agora? É um jogo só. Nas competições anteriores, o time melhor ranqueado jogava pelo empate a primeira fase. Agora não tem mais. O Atlético ontem sofreu e conseguiu fazer 2-0 no finalzinho do jogo. Tava indo pros pênaltis. E eu achei essa mudança muito errada. Muito errada. Porque, cara, o time tudo bem, vai jogar em casa, o pior ranqueado. Mas aí você vê como é que o Tocantinópolis, a postura dele, jogou todo mundo atrás da linha da bola pra levar a decisão pros pênaltis. E o Rony fez gol, hein? Mas perdeu um caminhão de gols também, mas ele criticou o gramado. Eu não concordo com essa mudança no regulamento. Tá bom. Já foi feita, né? E eu não mando nada também. Então você gastou nosso tempo aqui, perdemos tempo do sarcófago. Pra variar. Mas enfim. Bom, vou falar mais nada amanhã. Chorando se foi de Tacumã. Não, Kaoma. Não é? Não, a banda Kaoma, música lambada. Vamos lá. Guarani entrou em campo. Guarani contra quem?
Catanduvense. Nossa. Catanduvense é azul. Você lembra? Teve uma época que a Catanduvense. Vermelho, A Catanduvense. Ah, Carlão. Catanduvense tava jogando, perdia tudo, o pessoal chamava de Catandum perde. Vai. Vamos lá. Ele Quem jogava na Catanduvense? Não, mas não vai dar tempo, né, Bolatinho? Não, vai sim, é curto. Catanduvense tinha o Eduardo, rapaz. Eduardo? O Eduardo, aquele Conheço. que veio da Prudentina. Isso, jogou um pouquinho no Novo Horizontino antigo. Isso. Linense. E depois, eu não sei se você ficou sabendo, ele parou. Sabe o que ele abriu? Uma loja de calçado. Em Pongaí. Uma loja muito bem sucedida. Bem sucedida, aliás. Pongaí essa loja. Pongaí. Sempre teve cabeça, né? Sempre. Ele viu o futebol apenas como um hobby. É verdade. E estava sempre na vitrine. E que ano que é esse jogo? Não. Vamos lá, que ano? Daniel, que ano que é? Vamos pro jogo no YouTube? Vamos esperar o palpite. Não faço ideia. Carlão, eu vou de 8-8. 8-8 é um bom palpite. Eu chutei. Ontem mas ontem fomos mal. Aqui apareceu de novo o saguizinho ali na árvore, aqui do lado do... 89, cabelo. Chave, Eliel. Eu vou pela música, né? 2006. 2006 é um bom. Como assim? Vamos para o VT, então? Vamos para o VT. A estreia do Catanduvense foi contra o Guarani. Azar do Caçula. Wagner, depois do escanteio, fez Catanduvense 0, Guarani 1. Mas já acabou? Com narração de Oliveira Andrade, temos ganhador, hein? Hoje foi um coice de pulga. Hoje temos ganhador, Fábio Scheibe. Fábio. Muito bem, Catanduvense 0, Guarani 1, Paulistão 89, o Guarani de Sérgio Neri, Ditinho, depois Pedrinho Maradona, Cassius Pereira e Alberes, Tozinho, depois Cilinho, Elcio e Zenon, Wagner Mancini, Mário Maguile, João Paulo, técnico interino, Dimas Monteiro. Rapidinho, vai, sem perder tempo. Bora. Palmeiras e São Paulo. Ponte São Paulo. São Paulo ganha. Guarani, Ponte São Paulo. Empate. Ponte São Paulo? Scheibe, vai. Palmeiras. Empate. Ponte São Paulo. São Paulo. Velo Clube e Guarani. Guarani vence. Guarani. Scheibe. Bugrão. Manchester City e Real Madrid. Corinthians. Real, né? 3-2. Sempre Real. Valeu, gente. Tchau. Até amanhã ou até às 7 da noite na jornada da CBN. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br.